Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez no mutirão da igreja. Estamos agora aqui enchendo as colunas, né? Então tá aqui as colunas sendo cheias, tá ali os irmãos trabalhando. Glória a Deus, mais uma vitória. Pastor Carlos, paz do Senhor Jesus, todos, e agradecer a Deus pelo Senhor, por todos os projetos Arrependa-se, que tem sido nosso parceiro. Estamos aí, meu pastor, a todo vapor. E vamos enchendo agora as colunas. Depois daqui, agora já é, depois dessas colunas já é a laje, tá? Então, pastor, obrigado. Projeto Arrependa-se, obrigado pela grande ajuda que vocês têm dado a nós, tá bom? Que a igreja está sendo construída para a glória e honra do nome de Jesus. A paz, meus queridos. Paz do Senhor, povo de Deus. Graças a Deus, né? A obra não para. Deus abençoe todos os irmãos do Instagram, Facebook, dos YouTube. Nós estamos em 2 YouTube, Facebook, Instagram, ao vivo. Deus abençoe Tozinho, Marilda, Edson, Edília, Léo, Paolo, os irmãos lá do Instagram. Deus abençoe todos os nossos irmãos do YouTube. Deus abençoe os nossos irmãos do Facebook. Graças a Deus, né, pela internet, poder nos conectar e nos levar aí mais longe. Eu estou entrando agora. À noite eu terei um compromisso, mas não poderia deixar de fazer live. Eu gostaria de pedir aos irmãos que puderem compartilhar e deixar o like, que eu já vi que o YouTube já me travou aqui. Deus abençoe, irmã Vanessa Soares. Deus abençoe, irmão Antônio Carlos, irmão Emanuel. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, nesses dias de fim de ano, muita gente, né, não está trabalhando, está em casa, e muitas das vezes em casa a mente não para. Você já reparou que a mente não para? Você parece que não ou vive pensando nas coisas do passado, porque mais um ano está se findando, e já preocupado com aquilo que nem aconteceu ainda. Não é assim? O que não aconteceu ainda? O teu ano novo está intacto. E você, em vez de colocar pensamentos de fé no teu ano novo, você já está preocupado com 1001 coisas que nem aconteceram ainda. Por isso que a mente da gente, irmãos, o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se você não controlar a sua mente, você não consegue controlar o teu presente, muito menos o teu futuro, porque o passado já foi. E aí a gente vive no tédio, e aí a gente não suporta o presente. Eu não sei se isso está acontecendo com alguém aqui. Parece que você não suporta o teu presente. Então, quer dizer, você não consegue projetar coisas boas para o teu futuro, o teu passado te atormenta e o teu futuro que está intacto, você, em vez de colocar coisas boas, você só vive pensando sobre catástrofe ou coisas que vai acontecer. Então, eu convido você, em nome de Jesus, nesses dias, né, aprender a viver o agora. Eu tenho falado muito isso aqui com vocês. Um dos nossos maiores desafios, né? Eu falei isso na última live, volto a falar, quando a gente vai na África. Eu fico maravilhado, irmãos, com o poder que aquele povo tem de viver o hoje. E é literalmente o que Jesus ensinou em Mateus 6. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, de vestir.
porque basta para cada dia o seu mal. Eu preciso aprender a viver o agora, a viver o hoje, e viver com satisfação, viver com prazer o agora. Deus abençoe H.S. Souza. Então, é um desafio a gente se desprender do passado, é um desafio nós focarmos no futuro com coisas boas, e é um desafio nós vivermos o agora. Deus abençoe, irmão Gilmar. Deus abençoe. Então, falta poucos dias para acabar o ano, né? Hoje é dia 28 de dezembro, falta apenas 3 dias para nós entrarmos no ano novo. E coloque, né? Existe uma frase que eu postei há muito tempo atrás: para que temer o futuro se Jesus já está lá? Se eu sei que Jesus faz parte, né, do meu presente, do meu futuro, para que temer o futuro? Se eu estou vivendo a vontade de Deus, para que temer o futuro? Então, irmãos, não adianta, né? Apesar de tantas tragédias, tanta coisa acontecendo, tanta previsão terrível, nós não vamos poder mudar nada. Aí, irmão Gilmar vai para dos aposentados agora. É outra coisa que eu sempre falo aqui, irmãos, mas a gente não pode aceitar. Agora eu estou aposentado. Você sabia que adoece as pessoas? A aposentadoria adoece pessoas. Você não pode parar de produzir. Então, tem pessoas que estão depressivas depois que as pessoas... A gente aprende no Brasil, você tem que trabalhar numa empresa registrada, a gente sempre ouviu isso dos pais, né? Você tem que trabalhar numa empresa registrada para você ter 13º, ter segurança e poder se aposentar. E aí as pessoas, quando aposentam, elas ficam depressivas, porque elas não sabem fazer mais nada além de trabalhar. E aí, quando você se sente, você não tem mais para onde ir fazer alguma coisa, a pessoa adoece. Então, a gente não pode parar de produzir. Quer dizer, o que é a aposentadoria? Agora eu vou ganhar um salário extra e eu vou continuar produzindo. A gente não pode parar de produzir, de gerar, de fazer coisas novas, né? Enquanto a vida ainda há esperança. Sara é um exemplo disso. Sara é um exemplo disso. Sara, ela na velhice deu Isaque a Abraão. Ela deu frutos na velhice. Então, nós não podemos parar de gerar, irmãos. Nós não podemos parar de produzir. Nós não podemos parar de ser úteis, né? O maior propósito de existir, né? O maior propósito de existir é servir. E nós vamos servir até Jesus nos chamar. Seja no fôlego de vida que pode nos tomar ou na sua vinda. Olha aí, o irmão Gilmar hoje acordou 5 da manhã, já colheu pêssegos amarelos, já descascou e colocou no freezer. Deu 6 saquinhos. Eita glória! É maravilhoso essa vida, né? De você poder... Irmãos, não existe coisa prazerosa. Isso quem me falou foi pessoas que moram na roça. De você lançar semente na terra e depois você colher o fruto daquilo que você plantou. Não é maravilhoso? E essa é uma lei imutável. É uma lei imutável. O que é uma lei imutável? É uma lei eterna. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tanto no mundo físico, se você plantar um milho, uma semente de milho, você vai colher um milharal. Né? Toda semente tem uma floresta, toda semente de árvore tem uma floresta dentro dela. Você já parou para imaginar isso? Toda semente tem uma floresta dentro dela. E no mundo espiritual, irmão, se você semeia amor, você colhe amor. Se você semeia coisas boas, você colhe coisas boas. É por isso que Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, né?
versículo de número 9, e não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Em Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo disse: tudo que o homem planta, ele vai colher. Se você planta amor, justiça, você vai colher retidão. Mas se você planta coisas más, você vai colher coisas más. Então, nós precisamos entender isso, né? Que o Pasquale acabou de falar: quem planta vento, colhe tempestade. Mas quem planta coisas boas, vai colher coisas boas. Então, nessa breve reflexão, eu digo a todos vocês: cuide da sua mente, do seu coração. Amém? Meus irmãos, nós estamos com um calor anormal no Brasil, né? Que já levou 40... Deixa eu só confirmar aqui. 40 mil pessoas para o hospital, né? Então, o calor está em mais de 1.200 cidades brasileiras, mais de 1.200 cidades brasileiras, amanhã, né, vai sofrer uma onda de calor anormal. E tem muita gente... Eu fui, a missionária Raquel derramou um pouquinho de gordura no braço, já vou dizer que não foi nada demais, mas eu fui comprar uma pomada para queimadura, é isso que fala, né? Para queimadura. E olha o que acontece, moço. A mulher falou para mim da farmácia que ela nunca vendeu tanta pomada para queimadura do sol. Insolação, as pessoas estão... Eu conversei com um pedreiro ontem, ele falou que quase desmaiou, ele falou que nunca aconteceu com ele, ele está fazendo um banheiro, e ele falou que quase desmaiou dentro do banheiro, por causa do calor. Então, olha o alerta que nós estamos para amanhã. Calor extremo deixa mais de 1.200 cidades brasileiras em alerta até amanhã, até segunda-feira. Onda de calor atinge 3 regiões do país e impõe risco à saúde. A onda de calor que atinge 3 regiões do país impõe risco à saúde a milhões de brasileiros. Aos 81 anos, seu Ciro trabalha debaixo do sol e sofre de calorão. E aí, e não é para menos, mais de 1.200 cidades em 8 estados estão sob alerta de grande perigo por causa do calor, até segunda-feira, dia 29. Ficar exposto ao calor extremo pode fazer com que o nosso organismo sinta alguns efeitos que vão além do desconforto e do cansaço. Quando a temperatura do corpo sobe de forma excessiva, existe o risco de estresse térmico, que em casos graves pode levar à morte. Então, está um calor anormal. A irmã Gilmar está dizendo que tinha que ter lockdown para as pessoas ficarem dentro de casa. Então, olha aí, ó. A gente está com 27% a mais de atendimento hospitalar por causa do calor aí, ó. Atendimento médico por insolação e calor sobem 27% em São Paulo. O levantamento da Secretaria da Saúde aponta mais de 1.000 casos ambulatoriais entre janeiro e outubro de 2025. Internações graves, contudo, registram queda neste mesmo período. Então, é muita gente.
indo para o hospital por causa de insolação e por passar mal por causa do calor. É um calor extremo. E também, irmãos, a gente está vendo aí, enquanto aqui está calor, você sabe que Nova York ontem, nos Estados Unidos, está tendo nevasca na América. E em Nova York, a gente teve aí... O banco de Daniel Vorcaro é alvo... A gente teve uma nevasca que fechou, né? Fechou o aeroporto. E mais uma tempestade de neve. Uma tempestade de inverno causou transtorno em Nova York sexta-feira, levando o governo a declarar estado de emergência na cidade mais populosa dos Estados Unidos. Mais de 14 mil voos domésticos dos Estados Unidos atrasaram ou foram cancelados amanhã desse sábado. A maioria deles na região de Nova York, incluindo os aeroportos internacionais. Os dados são do site de rastreamento. Segundo a plataforma, outros 2.100 voos internacionais com partida e chegada previstos foram cancelados. E aí nós tivemos uma tempestade. Olha aí. Isso foi na Califórnia. Nossa, foi terrível. Terrível. O que aconteceu na Califórnia? Foi 27 centímetros de chuva. 3 mortos na região até a noite de sexta-feira. Nevasca de um lado, tempestade do outro, e nós tivemos hoje, tá? Hoje nós tivemos um mega terremoto em Taiwan, né? Eu não sei se vocês viram, mas a terra tremeu em Taiwan em um terremoto de 7,1. Olha aí, 7,0, né? 7,0 foi o terremoto de Taiwan hoje. E foi um terremoto. Deixa eu ver se eu pego imagens que tremeu tudo. Tremeu tudo. A matéria que diz, um forte tremor foi sentido nos edifícios de Taipei, capital de Taiwan, nesse sábado, dia 27. Segundo informou a Agência Nacional de Bombeiros, o órgão informou que o terremoto teve uma profundidade de 73 quilômetros, 45 milhas, e as autoridades avaliam os danos. O terremoto, medido em 6,6 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e 7 localmente, atingiu a área de 31 quilômetros a leste-sudoeste, às 23h05, locais com tremores suficientemente intensos para serem classificados como nível 4 na escala de Taiwan. Até o momento não há registro de danos ou feridos graças ao epicentro em alto mar. Também a profundidade do tremor e aos rigorosos códigos de construção de Taiwan. As autoridades monitoram possíveis consequências, mas não há risco de tsunami. Esse é o segundo terremoto em poucos dias. No dia 21 de dezembro, um abalo de magnitude 6 atingiu Taiwan, ferindo 27 pessoas e provocando o desabamento de tetos das casas, segundo as autoridades. O país está localizado perto da junção de duas placas tectônicas e é propenso a tremores. Agora, irmãos, eu vou conspiracionar com vocês.
Os estados que estão sofrendo de calor, estão todos dentro de um perímetro que se considera de centro-direita e não é de esquerda. Né? Eu já falei com vocês, né? As tempestades que vieram, as chuvas que vieram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná afetaram o agronegócio. O calor também afeta o agronegócio. E São Paulo, que são fontes de riqueza para o país. Então, outra questão. Os Estados Unidos aprovou um pacote bilionário de armamento para Taiwan. E isso irritou a China. Então, existem coisas, né, que parecem teoria, mas eu já falei. Eu sempre lembro de você para vocês do Carnaval de 2020, que a Skol tirou a chuva de cima de São Paulo. De cima de São Paulo. E lançou para a Serra, para a Cantareira lá, né? E ele, depois que a chuva saiu de cima de São Paulo para o pessoal pular carnaval em 2020, deu uma catástrofe na praia de Santos. Então, quer dizer, se eles conseguem tirar a chuva, eles conseguem provocar coisas que você nem imagina, né? Então, existe terremotos, existe chuvas e existe calor extremos, né? Que são provocados. Deus sabia de tudo isso? Deus sabia de tudo isso. É por isso que Jesus disse, em Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Aí Jesus disse, e na terra haverá angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, existem coisas que são programadas pelo homem, e Deus, sendo presciente e onisciente, Deus já deixou escrito tudo que iria acontecer na Terra a respeito do clima. Terremotos em vários lugares. O apóstolo Paulo, falando sobre o sofrimento, fala que toda a criação geme, Romanos 8, 22, e está juntamente com dores de parto. Então, veja que é um conjunto de coisas que estão ligadas à profecia. Existe a intervenção divina em questão da natureza, por exemplo, o dilúvio foi uma intervenção divina. E agora nós temos aí novamente os homens querendo manipular e controlar até o clima. É por isso que eu creio, irmãos. Eu creio que haverá aí uma intervenção divina pelo Apocalipse. Dentro de uma visão profética, o Apocalipse é uma necessidade para este mundo de agora. Não é o mundo por vir ou as gerações futuras. Esta geração provará a ira de Deus. Provará a ira de Deus. Esta geração provará a ira do Todo-Poderoso. Provará.
Irmãos, nós estamos com uma mega, mas é uma mega polêmica em Brasília, tá? Uma mega. A gente está aí com um escândalo absurdo em torno do Banco Central. E eu digo para vocês que eles estão querendo devolver ao Vercaro, né, o Banco Master. O Toffoli pode anular a liquidação do banco e fazer o banco se tornar ativo novamente. E isso tem gerado uma polêmica que pode colapsar o Banco Central. Porque se o Dias Toffoli tomar uma decisão dessa, é a mesma coisa. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. A gente não precisa mais de senador e deputado, porque nada acontece se não for a vontade da Suprema Corte. Nada acontece no Brasil se não for da vontade da Suprema Corte. E se o Dias Toffoli devolver o Banco Master, ativar o Banco Master e anular a liquidação do banco, ele está anulando a decisão do Banco Central, e Banco Central é uma agência dos Rothschild. E eu vou dizer, eu não sei, eles peitaram os Estados Unidos e venceram. Agora, eu não sei de onde está vindo tanto poder no Brasil de peitar banqueiro, meu irmão. Agora eles estão peitando os banqueiros. E aí, hoje saiu nota aí que a Polícia Federal está com todas as conversas do celular do Daniel Vercaro, o dono do Banco Master, que não está sob o sigilo de Toffoli. Então, o negócio está muito... E é dia 30, né, que ele pode devolver essa questão do banco. Olha aí uma análise... O jornal está falando muito sobre isso. Cadê o áudio? Tem um receio, hoje eu conversei também com bastante gente do mercado, ali tem um receio grande de um impacto do ponto de vista da insegurança jurídica que pode gerar se houver uma reversão da liquidação a partir de uma canetada do Dias Toffoli. Como que está esse ambiente entre os agentes econômicos financeiros? Então, assim, é uma dúvida grande, porque sempre foi totalmente sem nenhuma controvérsia quando o Banco Central toma uma atitude como essa. E ele poderia ter intervindo no banco para depois ver se era o caso de liquidar, mas o caso era tão grave que o Banco Central foi direto para a liquidação. Todos têm uma dúvida muito grande, porque se aquele que é o guardião do sistema financeiro, aquele que está olhando para que o sistema financeiro permaneça forte, saudável e que ajude a economia em vez de trazer problemas para a economia, se ele não tem o poder que sempre teve, né? Assim, na história do Brasil nunca aconteceu um caso como esse, onde foi questionada a atitude do Banco Central. Ele realmente só toma atitudes, eu tive lá há 4 anos, com base numa documentação muito, muito robusta. E assim, essa hipótese do Banco Central, do Supremo, cancelar a liquidação, eu nem sei como é que se daria, porque é um banco completamente quebrado, ele tem mais de 40 bilhões de reais em ativos que valem zero. O banco, ele não está quebrado, ele está muito, muito quebrado. Então, como é que pode um banco nessas condições voltar a funcionar? Eu não sei como. Quer dizer, o Supremo teria que trazer 40, 50, 60 bilhões de reais para dentro do banco, para o banco minimamente se sustentar. O que aconteceu? E aí, irmãos,
E aí tem mais bombas sobre isso, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, tem mais. Então, veja bem, se o Dias Toffoli, numa canetada, ressuscitar o banco, ele está indo contra uma decisão do Banco Central que deu falência do banco. O Banco Master já está falido. Então, ele vai dizer que o relatório do Banco Central não valeu nada. E isso está mexendo com o mercado financeiro. Com o mercado financeiro. Aí, olha só, irmãos. Existia de toda a diretoria do Banco Central que tem uma independência do governo hoje, que o Lula não tem poder de decidir, por mais que quem está lá presidindo é indicado dele, ele não tem poder de interferir, olha só, de interferir na questão do Banco Central. Só que existia 10 diretores do Banco Central e restavam ainda 3 que eram indicados do Bolsonaro. E a partir de 2026, toda a diretoria do Banco Central é indicada pelo Lula. Toda a diretoria vai ser indicada pelo Lula. Então, toda decisão que vem do Banco Central agora já está na mão do PT. E 2026, existe uma outra nota aqui, e isso está mexendo com o mercado financeiro, tá, irmãos? Isso está mexendo com o mercado financeiro. Olha esse vídeo aqui. Espera aí. Oh, meu Deus. Espera aí, mano. Deixa eu tentar abrir o vídeo aqui. Ah, ele abriu em outra tela, mas espera aí. Eu quero mostrar aqui o interessante. Por que está ficando interessante esse caso? Porque a mídia está indo contra. Quer dizer, eu entendo através disso aqui que é os banqueiros. Existe uma nota dos banqueiros agora. Isso aqui afeta totalmente o nosso bolso, tá, irmãos? Olha só. É um pouco preocupada ao ouvir o presidente Lula dizer essa frase, um político experiente como ele, já querendo caminhar para o seu 4º mandato, disse também que não precisa de macroeconomia, que não precisa de câmbio, pensar no câmbio, que o câmbio não importa. Enfim, a gente sabe que ele está em campanha eleitoral, mas não deixa de ter impacto o que ele diz. Boa noite, Rita. Boa noite, Thaís. Eu estou ainda perplexa. Diante da frase do presidente Lula, né, podemos mandar fechar o Banco Central, acabar com a política monetária, porque ele falou, inclusive, que o dinheiro na mão do povo resolve tudo. Resolve o problema da indústria, da agricultura e resolve, inclusive, o problema da inflação. Quer dizer, na concepção dele, se você coloca dinheiro na mão do povo, você aumenta o poder aquisitivo e resolve o problema da inflação para o povo. Sendo que a base da teoria monetarista, a política monetária exercida pelos bancos centrais no mundo inteiro, né, como é que ela funciona? Se a economia está muito aquecida, se tem dinheiro demais na mão do povo, isso vai bater aonde? No nível de preços. Ou pode aumentar o nível de preços de uma forma generalizada e o nome disso é inflação. Então ele acabou de criar uma teoria econômica de transferência de renda. Porque tudo se resolve através da transferência de renda do pagador de impostos para determinadas camadas da sociedade através de políticas públicas decididas pelo governo. E não é assim que a banda toca. Inclusive, o que nós vimos hoje é você tirar com uma mão, né? Você faz um corte aí de benefícios fiscais de forma linear e você não sabe qual é que é o custo-benefício desse benefício que está sendo tirado das empresas, você aumenta os juros sobre o capital próprio, diminuindo a atratividade do capital de terceiros para financiar o desenvolvimento e o crescimento do país, você
penaliza as empresas que fazem opção, né, pelo o pagamento do lucro presumido, em mais 10% em cima da receita bruta. Então, o governo não fala, hora nenhuma, em fazer a parte dele e joga sempre, cada vez mais, em cima do setor produtivo, o pagamento dessa conta. Tirando as bets, o que a gente viu, de novo, foi um aumento da carga tributária para quem produz. O corte de benefícios fiscais de forma linear, a gente tem que questionar, porque... Resumindo, irmãos, quem vai pagar, presta atenção, quem vai pagar a dívida é o povo. Por quê? Porque ele está jogando a carga em cima de quem produz, e quem produz não paga a conta, ele repassa. E o que essa mulher falou aí, que ele agora que ele tem autonomia no Banco Central, bem entre aspas, eu vou colocar aqui, porque os 10 diretores do Banco Central é indicado por ele, em ano eleitoral ele quer reduzir os juros, em ano eleitoral ele quer reduzir os juros e a inflação. Então o que ele vai fazer? Ele vai maquiar isso. E essa maquiagem vai custar muito caro. Então, veja que, se verdadeiramente, irmãos, o Dias Toffoli for contra a liquidação do Banco Master e ressuscitar o Banco Master em uma assinatura, ele passou por cima da PGR, passou por cima do Banco Central. Então, a ideia ali da repórter, pode fechar o Banco Central, é uma realidade. Pode fechar o Congresso Nacional, é uma realidade. Pode fechar o Senado Federal, é uma realidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento, né, de uma transição de poder, e nós temos um poder paralelo no Brasil que se chama Suprema Corte. E se o Dias Toffoli fazer isso, ele está salvando o escritório da esposa dele, salvando o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, está salvando Alexandre de Moraes. E aí, veja que esse caso, irmãos, ele precisa de uma CPI. Só que para ter uma CPI, tem muito senador e deputado que não vai aprovar uma CPI porque eles estão envolvidos. Segundo as fontes de informações, metade de Brasília está envolvida na questão do Banco Master. Nós temos 11 estados no Brasil que estão envolvidos com o Banco Master. Então, eu digo para vocês, não é IAC, não, é o pastor Carlos mesmo, que só que existe o outro lado, irmãos, que o governo está mexendo com banqueiro. Então, ou existe um acordo entre o Banco Central para tudo isso acontecer mesmo e quebrar o sistema no Brasil, porque a ideia do socialismo é destruir a classe média. É destruir totalmente a classe média e ter só duas classes, a que está lá em cima e aqui embaixo. Controle absoluto sobre quem está embaixo como escravos e quem está em cima dando gargalhada da cara do povo. Né? É o que a gente tem aí dos casos Havaianas. Por exemplo, é o dono do Banco Itaú que é dono da marca. Eles perdem milhões num dia, do outro dia, não, a Havaiana ganhou 1 bilhão, quer dizer, o pessoal de esquerda foi votar, foi comprar a Havaiana para provocar, querendo dizer, não, irmãos, o banco simplesmente comprou ações, aumentou a linha de... O crédito da empresa, e daí eles dizem que a empresa ganhou 1 bilhão. Não ganhou 1 bilhão. Então, eu digo para vocês, né, que quando a gente olha para o que está acontecendo, é muito preocupante. Por quê? Porque nós teremos um ano eleitoral em que eu já estou dizendo, vai gerar muito dinheiro. Ontem ainda, né, eu recebi um casal de pastores na minha casa, e a esposa do pastor falou, pastor, mas está tudo normal, a gente vai no shopping, o shopping está lotado, você vai no aeroporto, o aeroporto está lotado, rodoviária lotado, dinheiro girando, está tudo normal. E não
essa realidade? Não parece que está tudo normal? Parece. Só que tudo tem uma hora a conta não fecha. E o Brasil, a conta já não está fechando mais. Os Estados Unidos, a conta, eu vi ontem um economista falando, né? A dívida do governo americano está em 38 bi. É 38 trilhões de dólares. Você sabe o que é 38 trilhões de dólares? A dívida do governo brasileiro, 10 trilhões de reais. É a maior da história. Então, tanto Biden quanto Lula foram colocados como estrategistas para quebrar o sistema. E aí, meu irmão, quando você acha que o país está quebrado, alguém vem e compra a dívida. E quando se compra a dívida, compra um país a preço de banana. Então, é o que está acontecendo. Olha aí, a irmã Neide está dizendo que o Lula falou em campanha política que ia acabar com a classe média nos seus discursos de campanha para presidente. Eu ouvi e ninguém acreditou. E eu nunca me enganei. E agora, a ideia é quebrar o setor produtivo e alguém vir e compra. Quem vai comprar, meu irmão, é o dono do Banco Itaú, é a JBS. Eles vão comprar tudo. E vão comprar por preço de banana. Está acontecendo um efeito no agro muito terrível, que o Banco do Brasil não está gerando crédito para o agronegócio e eles estão pedindo dinheiro emprestado para banco privado. O que isso significa? Eles não vão conseguir pagar a conta, porque está sendo prejudicado. Tem produtores plantando e o lucro não paga a dívida. O lucro não paga a dívida. Então, há uma pressão sobre o agronegócio. É o que esse ano, no Rio Grande do Sul, mais de 20 agricultores se suicidaram por não ter dinheiro para pagar a dívida. Agora, eu pergunto para vocês, quem é que vai comprar essas áreas produtivas? São os oligarcas do Brasil, são os hiperpoderosos. Irmãos, não pense que a Venezuela é um país pobre, porque tem loja da Ferrari na Venezuela até hoje. A loja da Ferrari não fechou na Venezuela. Se tem loja da Ferrari na Venezuela, o que isso significa? Que existe um grupo que tem muito dinheiro na Venezuela. Que dão toda a autonomia para Maduro estar no poder. E o povo é o escravo. Vocês compreendem o que eu estou falando? E a mesma coisa está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos aí com o povo ganhando migalha do governo e achando que está mil maravilha. Tendo Bolsa Família, Vale Gás, Vale Luz, Vale não sei o quê. Então, é algo assim assombroso. É o que o irmão Gilmar está falando. Imagine o agronegócio fazendo isso. Pedir emprestado para banco privado é pedir dinheiro para a agiota. E agora, se ocorrer esse fato de os Dias Toffoli ressuscitar o Banco Master, ele vai livrar o escritório dele, o escritório do Alexandre de Moraes, ele vai livrar todo mundo, vai jogar a bomba para cima do Banco Central. Por quê? Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha aí, o pastor Jeff está dizendo que não conseguiu empréstimo na Caixa, que o juro é mais baixo para imóvel, teve que financiar um imóvel no Bradesco. E não, o que vai acontecer, irmãos? O Banco Central é uma bomba na economia, tá? Isso vai fazer o sistema financeiro do Brasil ser abalado. E o Lula, pelo discurso dele, não está nem aí para o que vai acontecer com o Banco Central. Então, e ele ainda, o problema da esquerda, a irmã Drica está aqui, né? Ela até passa mal quando fala isso. Eles são uma religião, eles são uma seita. O Lula é idolatrado por esses discursos de contra a classe produtora,
que só os empresários ganham dinheiro e o pobre não tem dinheiro. Temos que tirar dinheiro do rico para dar para o pobre. Será que ele é o Peter Pan? É o Peter Pan que tira do rico para dar para o pobre? Não é, meu irmão. Ele não é o Peter Pan. Ele está trabalhando para um grupo. E esse grupo se beneficia muito do que ele está fazendo. Então, quer dizer, se não houver interferência do sistema bancário, que fez uma nota, né? Tem uma nota do Banco Central, deixa eu ver aqui. Uma nota do Banco Central. Espera aí. Marina, eu tive agora essa nota, ela vai sair em instante, ser divulgada, e ela é muito importante, porque são, deixa eu contar aqui, quatro entidades do mundo financeiro que representam quase 100%, mais de 90% do mundo financeiro. E o que essa nota significa? É, em resumo, uma nota em apoio e solidariedade ao Banco Central, nesse caso do Banco Master. A nota começa já falando que a presença de um regulador técnico e, sobretudo, independente do ponto de vista institucional e operacional, é um dos pilares mais importantes da construção de um sistema financeiro sólido e resiliente. E aí, na sequência, eles reforçam a ideia de que o Banco Central tem cumprido o seu trabalho. Por que essa nota vem? Ela vem num contexto em que há crescentes preocupações do mundo financeiro em especial sobre esse questionamento da liquidação do Banco Master. A gente sabe agora no Supremo Tribunal Federal uma acariação marcada para terça-feira, determinada pelo ministro Dias Toffoli, em que tem 2 investigados, né, o dono do Banco Master, Daniel Vorcari, e o ex-presidente do BRB, porque a investigação era sobre fraude que levaria à compra do BRB, compra do Master pelo BRB, mas também foi chamado o diretor de fiscalização do Banco Central e há a possibilidade, eu dei isso ontem aqui na Globo News, do Supremo, do ministro Dias Toffoli, chamar inclusive o liquidante do Banco Master, que é uma pessoa independente, autônoma, que está refazendo todo o balanço do Banco Master, para poder, então, dizer o quanto há ali de créditos inflados, ativos inflados, e quanto existe para tapar o rombo. Temos que lembrar que essa liquidação vem depois de uma investigação que mostra um rombo. O Fundo Garantidor de Créditos vai gastar em torno de 40 bilhões devolvendo recursos para pessoas que perderam seus CDBs, enfim, seu dinheiro nas transações do Banco Master. Então é importante a gente olhar para essa nota como uma preocupação do mundo financeiro, com o que pode ser um grande estratagema jurídico que leve à revisão, cancelamento da liquidação do Banco Master pela Justiça. E vamos lembrar que o Tribunal de Contas da União, um ministro do Tribunal de Contas da União, também fez esse questionamento ao Banco Central, dizendo que teria sido uma liquidação precipitada. O Banco Central tem até segunda-feira para responder o TCU, um movimento de um ministro que causou espécie entre outros ministros do Tribunal de Contas da União também. Então, há uma grande preocupação hoje sobre um movimento, especialmente na área jurídica, que vai além de investigar as fraudes entre BRB, que é um banco público que iria comprar o Master com ativos inflados, até mesmo se fala em papéis podres. E o outro é um possível questionamento da liquidação feita pelo Banco Central. Conversando com fontes do mundo financeiro, eles dizem que nunca houve um questionamento que levasse à revisão, ao cancelamento de uma liquidação de um banco, que isso sim pode trazer graves problemas sistêmicos. Então, essa nota é importante a gente dizer, porque ela também cita que o Poder Judiciário pode e deve analisar e sindicar aspectos jurídicos legais da atuação dos reguladores. O Banco Central é um regulador. E o apelo das entidades abaixo, que representam o setor bancário, é que se preserve a autoridade técnica das decisões do Banco Central, para evitar um cenário gravoso de instabilidade. E aí tem a Sina, Marina, só para entregar para você. Associação Brasileira de Bancos, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e Associação que representa empresas do setor financeiro de meios de pagamento, ZETA. É um movimento importante de defesa do Banco Central, a gente vai ficar atento a isso. Marina, então, veja bem, irmãos, o negócio é assombroso, porque o mercado financeiro está agitado. Se o Banco Master ressuscitar, vai tirar todo o crédito do Banco Central e, mundialmente, o Banco Central vai ser escrachado pela Suprema Corte. Então, o banco já foi liquidado, já foi declarado falência e ele pode ressuscitar numa canetada. E se ressuscitar, né, eles vão ter muito problema no mercado financeiro. Então, veja, todo o sistema de crédito e de banco do Brasil, todas as associações estão dando apoio à liquidez do banco e declarando válida a liquidez desse banco e para parar a investigação. O negócio vai ficar feio, tá? E aí vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Agora, está acontecendo algo, irmãos, que é estranho. O Dias Toffoli
o Dias Toffoli e o senhor Alexandre de Moraes não tiraram férias, tá? Eles não tiraram férias. Eles estão trabalhando. E olha aí quem vai ter que depor e fazer esclarecimento ao senhor Alexandre de Moraes. Pastor Silas Malafaia está sendo processado por um discurso. Está sendo protestado por um discurso que ele está sendo acusado injustamente e vai ter que trazer esclarecimento. Olha a fala do pastor. Povo abençoado do Brasil. A mais nova perseguição de Alexandre de Moraes contra mim, só que dessa vez ele não está sozinho. Fica comigo, assista esse vídeo até o final para você entender esse absurdo. Vamos aos fatos. Sexta-feira passada, 18 de dezembro, o procurador-geral Paulo Gonet me denuncia pelos crimes de calúnia, difamação e injúria contra o comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Por minhas falas, naquela manifestação do dia 6 de abril desse ano, na Avenida Paulista, quando eu disse que os generais de 4 estrelas, o alto comando do Exército, uma cambada de frouxos, covardes e omissos, porque ficaram quietos diante da prisão injusta e vergonhosa do general Braga Neto em dezembro do ano passado. Na manifestação, eu não cito o nome do general Tomás Paiva. Como é que ele me denuncia como se eu citasse o nome dele? Aqui está a primeira aberração. Mas espera aí, por que o procurador Paulo Gonet me mandou para Alexandre de Moraes? Eu não tenho prerrogativa de função, eu não tenho foro no Supremo Tribunal Federal, ele tinha que mandar para a primeira instância. Sabe qual é o argumento dele? É que Alexandre de Moraes preside o inquérito das fake news e das milícias digitais. O que tem a ver a manifestação da minha opinião em uma manifestação pública com fake news? Absolutamente nada. Essa é uma maneira covarde de produzir puríssima perseguição política. Liberdade de expressão, o que eu falei na Avenida Paulista, em qualquer nação democrática do mundo, na Europa, Estados Unidos, Canadá, em qualquer lugar, é liberdade de expressão que Alexandre de Moraes transformou em crime de opinião ao presidir um inquérito imoral e ilegal das fake news e que o Paulo Gonet me manda para lá. Repito, o que tem a ver minha opinião, minha liberdade de opinião, garantida pelo artigo 5º, inciso 4 da Constituição, com questões de fake news? Isso é um absurdo. Agora, pare para pensar um pouquinho mais, para vocês verem o nível da brincadeira. No dia 18, sexta-feira passada, Paulo Gonet me denuncia. No dia 20, domingo, olha a velocidade. Olha isso. Alexandre de Moraes me intima, dando prazo de 15 dias para eu responder a essa denúncia. Só tem um detalhe. De 20 de dezembro, domingo, a 20 de janeiro, é o recesso do judiciário. E segundo o regimento interno do STF, artigo 8, 13 e 21, preste atenção o que diz lá. O recesso é restrito a medidas de urgência. Quem responde ao plantão no recesso é o presidente ou o vice-presidente, no caso Alexandre de Moraes. O STF não delibera matérias ordinárias no recesso. Isso também tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Como o cara, no recesso, manda me intimar numa velocidade estúpida que não acontece nunca. Isso é uma vergonha. Gente, preste atenção. Eu tenho direito, como a qualquer brasileiro, ao duplo grau de jurisdição. Artigo 5º, inciso 50. Todo brasileiro tem o direito de recorrer às diversas instâncias, como Lula e a quadrilha do PT que saqueou o país tiveram e foram condenados por unanimidade. O que é que eu tenho que ser julgado no STF? Repito, eu não tenho prerrogativa de função, nem foro lá. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma vergonha, é uma prova da perseguição política. Paulo Gonet, você virou capacho e subserviente a Alexandre de Moraes. E isso daqui é verdade. Veja bem, o Paulo Gonet, ele pediu o arquivamento do Banco Master. O Dias Toffoli passou por cima
do Paulo Gonet. Quer dizer, o Paulo Gonet, ele é um fantoche do Supremo. E é por isso que o Gilmar Mendes queria que só a PGR pudesse impeachment ministros da Suprema Corte. É por isso. Então, eu digo para vocês que o Paulo Gonet está trabalhando para o Supremo. Você envergonha essa instituição honrada, séria, que merece o aplauso, que é o Ministério Público Federal. Isso é um absurdo, minha gente. Eu pergunto ao decano do STF, Gilmar Mendes, aonde isso vai parar? Fachin, presidente do STF, onde isso vai parar? Aonde eu vou recorrer? O STF se tornou um tribunal de pura perseguição política, nada mais e nada menos do que isso. Que país é esse? Eu pergunto a Paulo Gonet. Paulo Gonet, você vai denunciar a jornalista Malu Gaspar pelo que ela falou de Alexandre de Moraes? E que ela aplaudia a jornalista? Não, né? Vai denunciar os milhões sem justificativa que a mulher de Alexandre de Moraes recebeu? Vai denunciar Alexandre de Moraes por tráfico de influência? Dias Toffoli? Não, isso é uma vergonha. Deus, manifesta tua justiça e teu juízo sobre esses homens maus. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. Irmãos, é cruel o que está acontecendo. Porque, imagine, até tem uma falha do Delanhol. Eu falei Peter Pan, mas é Robin Hood, né? Que tira dinheiro dos ricos e dá para o pobre. Mas o Peter Pan também não tira dinheiro dos ricos e dá para o pobre, irmão? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não sei. Mas vamos dizer que é o Robin Hood, né? O Peter Pan é quem agora? Que eu já estou perdido aqui na minha cabeça. Mas presta atenção, irmãos. O pastor Silas, na realidade, o que ele está falando ali, por mais que tem muita gente que não suporta o Silas Malafaia, ele já está com o passaporte dele preso, né? Ele está proibido de viajar. Ontem nós tivemos a prisão de Felipe Martins, que já estava com tornozeleira. Quer dizer, são pessoas... O Felipe Martins é aquele caso dos Estados Unidos lá, né? Que ele foi colocado dentro dos Estados Unidos, sem estar nos Estados Unidos. E agora ele foi preso ontem. Além de já estar com a tornozeleira, foi preso, né? E agora, uma das questões do Silas Malafaia é muito grave, irmãos. O Silas Malafaia, ele não exerce cargo público e ele deveria, veja, o Paulo Gonet devia jogar ele para a primeira instância para caber recursos para depois ele ser apresentado no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. Então, o que acontece? Ele tem que depor, até dia 15 de janeiro, ele tem que esclarecer essa questão aí da PGR. E, veja, em recesso do Supremo Tribunal. Quer dizer, o Alexandre de Moraes está trabalhando, Dias Toffoli mandou a revisão do Banco Máximo para o dia 30. Eles estão com sangue no olho preparando o mundo, preparando o Brasil para 2026. Né? Essa é a ideia. Então, não defendendo o pastor Silas Malafaia, mas, primeiro, ele não citou o nome do general. Ele só falou dos generais 4 estrelas. Ele não falou o nome. Então, quer dizer, está gravado. Então, veja o que está acontecendo na lei brasileira. Eles criam uma narrativa. Por exemplo, a narrativa do golpe do Bolsonaro. É uma narrativa, porque não houve golpe, não houve tentativa, não acharam arma, não acharam nada. É uma narrativa. A narrativa de que ele iria fugir no dia da vigília que foi convocada na sua casa. É uma narrativa, não houve tentativa de fuga. Então, quer dizer, tudo são narrativas. E o pastor Silas Malafaia está sendo denunciado por uma narrativa. Por quê? Porque ele não citou o nome do general que ele está sendo acusado pelo Paulo Gonet. Ele não citou o nome. Então, a carapuça deve ter servido lá no general e ele ficou injuriado e pediu, então, a ideia. Então, veja,
tudo no Brasil são narrativas. É por isso, é ao vivo, irmão, Aleph. É por isso que nós precisamos entender, irmãos, que a mídia, veja, a mídia estaria expondo Alexandre de Moraes agora, dá para entender por causa dessa revisão do Banco Master. Eles mexeram com o sistema bancário. E quem banca tudo... Irmão, mexer com banqueiro é mexer com demônio, tá? É a mesma coisa que mexer com agiota. Falar em agiota, eu preciso falar algo com vocês aqui. Muito sério. Então, eu digo para vocês que hoje no Brasil, o pastor Silas Malafaia deveria ser lançado para primeira instância, e deveria ser julgado, cabe recurso até chegar lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, o Silas Malafaia já foi lançado direto na cova dos leões. Se Deus for com ele, ele vai ser livre, mas eles estão querendo, pelo jeito, prender Silas Malafaia. Uma das coisas, falando de Silas Malafaia, que eu achei muito intrigante, irmãos, foi o Silas Malafaia e contra a candidatura de Flávio Bolsonaro. Eu digo para vocês que o Silas Malafaia, né? A gente tem foto do Silas com o Lula, você tem foto do Silas com a Dilma, e o Silas surfou aí na onda do Bolsonaro. Agora, o Silas Malafaia indo contra uma determinação do Bolsonaro mostra alguma coisa muito forte que ninguém falou, que ele faz parte de um grande sistema, né? Por quê? Porque todos nós sabemos que o Tarcísio é um candidato propenso ao sistema, que seria... Ainda na fala dele, ele falou sobre o equilíbrio disso, né? Que a fala dele, se a pessoa não raciocinar, é uma fala contundente. Todo extremismo é prejudicial. Irmãos, a direita está inflamada e a esquerda está inflamada. Isso é prejudicial. É prejudicial, né? Então, agora, ele simplesmente indo contra a indicação do Flávio Bolsonaro, dizendo que o melhor para o Brasil seria o Tarcísio, com a Michelle como vice-presidente, eu fiquei assim, eu olhei para aquilo dali e falei, meu Deus. E existe outra coisa, irmãos, que pode estar por trás disso também, que é a ideia do Bolsonaro, ele abrir mão dessa ideia religiosa, entre aspas, de pastores e líderes religiosos. Porque, querendo ou não, né, o Silas Malafaia tem muita influência na ala religiosa. Para muita gente, ele não tem, mas ele tem muita influência na ala religiosa. Ainda ele é um grande formador de opinião no Brasil, tá? É um grande formador de opinião no Brasil. E eu já cheguei a falar aqui que se o Tarcísio entrasse, iria apaziguar o Brasil, porque não seria nem de direita nem de esquerda, seria de centro. E é uma realidade. Só que, pela ordem do negócio agora, a ordem do negócio, eles não querem isso. Eles não querem. Eles querem extremismo, eles querem dividir. A melhor forma de dividir, de conquistar um povo é dividindo ele. A melhor forma de conquistar um povo é dividindo ele. Então, o que dá a entender que o sistema não quer. Existe até uma reportagem que o irmão Miros me mandou, eu li a matéria dizendo que o Lula quer o Flávio como candidato porque ele vence ele. Diz que o próprio Lula e o sistema quer o Flávio Bolsonaro para vencer ele, para, tipo, afundar com a direita de vez. Mas tem muita coisa para acontecer, irmãos. Eu fico analisando, né? A ideia, né?
Existe uma história que eu ouvi ontem de um homem que foi condenado à morte. No outro dia ele ia para a forca. Eu não sei se vocês já ouviram essa história. E aí, de noite, o soldado viu ele conversando com o burro, falando com o burro e conversando com o burro. Aí o soldado falou, deu risada e falou, meu filho, vá. O cara conversou, o condenado à morte no outro dia, ia conversando com o burro, falou, vá descansar, não sei o que, você está ficando louco conversando com o burro. Ele falou, não, eu sou encantador de burro, eu converso com o burro e eu ensino o burro a falar. Isso é uma tradição de família. Meu bisavô, meu avô, meu pai, todos ensinaram burro a falar. Aí o soldado foi até o rei e falou, olha, o homem que vai para a forca amanhã, ele falou que sabe, olha só, sabe ensinar burro a falar. Aí o rei olhou e disse, nossa, eu tenho exército, tenho poder, mas eu não tenho um burro que fala. Se eu tiver um burro que fala, eu serei um rei diferente. Aí ele chamou o prisioneiro e disse, você sabe mesmo ensinar o burro a falar? Ele falou, sei. Aí o rei olhou para ele e disse, eu te dou 1 ano para você fazer o burro falar. Quer dizer, ele ia morrer no outro dia. Ele ganhou 1 ano. Aí, se você não fazer o burro falar, eu vou te matar lentamente. Olha só, eu vou te matar lentamente. Se você não fizer o burro falar, eu vou te matar lentamente. Aí o preso voltou para o ambiente lá, o rapaz falou, eu sei, eu conheço tua família, você não sabe fazer burro falar, eu sei que você não sabe fazer burro falar. E aí o homem que ganhou 1 ano falou, em 1 ano o rei pode morrer, em 1 ano eu posso morrer e muita coisa pode acontecer. Uma coisa agora eu tenho tempo, eu tenho 1 ano. Eu ganhei mais 1 ano. Então, irmãos, nós temos quase que 1 ano para as eleições. E nesse 1 ano, Lula pode morrer, Alexandre de Moraes pode morrer, muita coisa pode acontecer, e a gente muitas das vezes fica, é o que eu falei no início da live, a gente fica se preocupando, sendo que a gente não é dono do tempo. Nós não somos dono do tempo. Nós não somos dono do tempo. Mas nós estamos aí vendo claramente, Deus abençoe meu amigo Romagnoli. Engenharia. Deus abençoe, é o Engler, né? Então, veja bem, mas que é tenebroso o que está acontecendo, esse aparelhamento de poder no Brasil, tem preocupado até os Estados Unidos, né? Deus abençoe o Engler. Irmãos, aproveitando que o Engler está aqui, é bom deixar uma nota aqui, pedir oração pelo pastor Napoleão Falcão. O pastor Napoleão Falcão está internado, né? Deu um problema no coração dele, ele já fez uma cirurgia, eu acho que amanhã. A Drica está dizendo, né, que o encantador de burro é o Lula. Aqui a história é diferente, os burros já falam e o encantador já fez seu trabalho, né? Todo mundo diz que o encantador de burro é o Lula. Olha lá, o pastor Napoleão Falcão vai fazer um cateterismo hoje. Vamos orar pelo pastor Napoleão Falcão. Ele, após uma pregação em São Paulo, ele teve uma dor, foi para o hospital, fez uma cirurgia já, problema cardíaco. Mas ele vai sair dessa mais forte do que nunca, em nome de Jesus. E aí o povo diz que o encantador aqui conseguiu fazer os burros falar e pensar. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, eu vou falar agora. Irmãos,
eu vou dizer aqui, ó, se eu mostrar aqui no celular, que eu não vou expor pessoas, eu contabilizei aqui, eu tenho 6 pessoas me pedindo dinheiro para pagar dívida de agiota. Eu estou com um rapaz aqui que me pediu dinheiro, me pedindo 10 mil reais de empresário, que ele está devendo para 9 agiotas. 9. E tudo, agiotagem é coisa do inferno. Veja que a Bíblia diz que quem presta dinheiro a juros não vai entrar no céu. Você sabia disso? Então, deixa eu ver o texto aqui, né? É Salmos 15. Deixa eu ver aqui. Para mim mostrar na Bíblia. Olha lá. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Olha só. Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia ao seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra quem teme o Senhor, que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Aqui, ó, Salmo 15, verso 5. Que não empresta dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede não será abalado. Então, o primeiro verso do Salmo diz: quem habitará no teu santuário? Verso 5. Quem não empresta dinheiro a juros. Irmãos, tem um monte de gente endividada. Na realidade, nós estamos com 77% do Brasil endividado. E eu sei que a maioria das pessoas que estão endividadas, isso já é estatística, nós estamos com quase 50% dos evangélicos do Brasil jogando bets. Jogando bets. Irmãos, eu digo para vocês, infelizmente, eu vou dizer, infelizmente, nós não fomos criados dentro de uma escola com poder de educação financeira. Não tem educação financeira. As pessoas não é que não têm dinheiro, elas não sabem administrar dinheiro. É por isso a importância de entrar no jejum. Nós vamos falar sobre um livro no jejum que fala sobre o princípio de José. José, ele gerou um princípio de guardar 20% de tudo que entrava. Princípio de prosperidade. Então, veja bem, irmãos, eu e você precisamos entender que dívidas existem para ser pagadas. O jejum começa dia 1º e vai até dia 21. É 21 dias de propósito. Do dia 1º ao dia 21. Então, nós precisamos aproveitar esse momento, esse assunto. Esse assunto é necessário. Olha aí, em Americana, a irmã está dizendo aqui que existe uma matéria na Escola de Educação Financeira. Olha o que acontece, irmãos. O endividamento ele é gerado pelo consumismo. Eu já falei isso aqui. Tem muita gente que o que veste, que o que usa não é porque quer, é porque os outros têm e quer ter também. Isso aqui é forte, não é? Eu vou repetir. Tem muita gente que o que veste, que o que usa, que o que tem não é porque quer. Não é porque quer.
É porque os outros têm. Aí, porque os outros estão usando, você precisa ter também. Vocês estão entendendo? Então, primeira coisa que eu preciso cortar para iniciar esse ano 2016 é gasto, meu irmão. É gasto. Eu preciso cortar tudo aquilo que está me gerando despesa. Então, você tem aí 4 dias, né? 3 dias. No quarto já é o dia 1º. E dia 1º nós vamos estar no jejum aqui 6 horas da manhã. Para colocar a tua vida em ordem. Para ver o que você quer para o teu futuro. Irmãos, faça planejamento e escreva. Escreva no papel. E não faça mais dívida nenhuma, mas pague o que você está devendo. Pague. Ah, pastor, é impossível. Não é impossível. Né? Teve um monte de promoção de liquidação de dívida de fim de ano. Né? Eu tenho uma irmã que pagou uma dívida, pagou R$900 uma dívida de 16 mil no Santander. R$900. E agora tem um negócio lá do Bacen, lá que você consegue entrar no site e tirar até lá do negócio do registro do Banco Central, que fica aquele registro lá que impede você de fazer um monte de coisa. Então, veja, nós estamos vivendo uma era de endividamento. Irmãos, falta de dinheiro é a segunda. Alguém sabia que o que eu vou falar aqui é muito forte? A segunda maior causa de divórcio no mundo é falta de dinheiro na família. A falta de dinheiro destrói casamento. Mulher não suporta viver em segurança financeira. Mulher não suporta viver sabendo que está devendo. Mulher de caráter, né? E tem homens que não têm capacidade de administrar e fazer as coisas. Todo casal, e isso que eu vou dizer que todo casal tem um que é mais econômico e mais seguro. Irmão, quem é mais econômico e mais seguro no casamento é que deve administrar o dinheiro. Você sabia disso? Alguém sabia disso daqui? E não é vergonha para o homem se a mulher administra bem o dinheiro, porque isso é bíblico. É só você ler Provérbios 31, a mulher faz o homem enriquecer. É muito forte isso, né? Eu li isso aqui e fiquei maravilhado. Olha só, eu vou ler aqui para vocês o poder que a mulher tem de influência. Provérbios, capítulo 31. Olha só, verso 11. O coração do seu marido está nela confiado, assim ela não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, busca a lã e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar a comer aos da casa e distribuir as tarefas às servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa sua mercadoria, sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roça. Abre a sua mão ao pobre e estende suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é uma seda de púrpura, seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Irmãos, eu digo para vocês, as mulheres estão aqui, né? Nós precisamos ter essa ideia. A mulher, ela tem o sexto sentido. Não é que a mulher tem o sexto sentido. A mulher foi criada para capacitar o homem. A mulher foi criada para capacitar o homem. Irmãos, uma mulher sábia, ela faz o homem se transformar num super-homem. É a forma como fala e como motiva. Isso aqui é muito forte, né?
A mulher ela tem o poder de destruir, quer dizer, você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe, você não presta para nada. A mulher que fala isso para o marido, ela acaba com toda a motivação do marido. Mas olha uma mulher inteligente. Uma mulher inteligente. Meu amor, você é capaz. Você nasceu para vencer. Eu tenho orgulho de você. Você é o amor da minha vida, você é tudo para mim. E eu tenho certeza que vai dar certo. Deus vai abrir as portas, nós vamos sair dessa situação, nós vamos conquistar nossos sonhos. A mulher, só de falar isso pro marido, ela gera nele uma força de um valente. Que não tem noção. Agora, eu vou repetir. Eu vou repetir para vocês novamente. Irmãos, dentro de um casamento, se o homem for mais econômico, quem deve administrar dinheiro é o homem. Se a mulher for mais econômica, quem deve administrar o dinheiro é a mulher. É a mulher. Por quê? Porque se a mulher ela tem... Veja que a Bíblia diz aqui, ó, em Provérbios, é a mulher, a Bíblia está falando aqui da mulher, ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Então, eu digo para todos os irmãos, a missionária Raquel fala isso para mim. Volta e meia, a missionária Raquel falou, eu tenho muito orgulho em você, eu acredito em você. E aqui em casa, irmãos, quem administra finança é a missionária Raquel. Uma que eu não mexo mesmo. Então, veja bem, tudo tem que ter administração. E nós temos agendas, tá? Tem agendas, todo mês tem a entrada, saída, dízimo, pagamento, tudo anotado. Tudo anotado. E não é anotado em celular, é anotado no papel. Olha aí, o irmão Júlio dizendo que a mãe dela era ministra da Fazenda em casa. A mulher ela tem o poder de fazer isso. Então, nós precisamos administrar, irmãos. E veja, a administração é tudo. E aí, veja, por que eu estou falando isso? Por que as pessoas pegam o dinheiro emprestado? Porque ela acha que quando pegar o dinheiro emprestado, ela está solucionando o problema. Na realidade, ela está potencializando o problema. Por quê? Ah, não. Se alguém me der 10 mil reais, eu vou pagar toda a minha dívida, eu vou ficar com uma dívida só. É engano seu. A agiota vai querer juros. Daí você fala, não, eu vou pagar o juro até conseguir o capital. Quando você vê, você já pagou o capital e já está dando mais dinheiro ainda. Quer dizer, se você tivesse administração financeira, você jamais iria pegar dinheiro a juros. E, meu irmão, tem quadrilhas no Espírito Santo, Minas Gerais, de colombiano emprestando dinheiro. Eles vão na porta de casa levar dinheiro emprestado e, se não pagar, paga semanal. Eu fiquei sabendo esses dias sobre isso. Paga semanal e, se não pagar, eles tomam as coisas dentro de casa, tá? Eles vão na casa levar o dinheiro. Eles não têm problema de emprestar o dinheiro, porque eles sabem que vão receber. E agora tem uma nova agiotagem, que estão pegando bens empenhorados, estão pegando casa, estão pegando carro empenhorado. E aí, por exemplo, você tem que transferir o imóvel no cartório, transferir o imóvel, o carro, para o nome do agiota, ele empresta dinheiro. E muitos sabem que não vai pagar e vai tomar o bem. Então, é tão terrível. E eu vou repetir, meu irmão, tem muitos casamentos sendo destruídos por falta de dinheiro. E eu vou dizer, o pastor... Irmãos, vocês não têm noção que foi gasto na África. O que foi gasto na África.
o que foi gasto no Natal Missionário. A gente fez Natal Missionário no Amazonas, fez Natal Missionário em Minas Gerais, fez Natal Missionário em Fortaleza, fez Natal Missionário no Rio de Janeiro, fez Natal Missionário na África. Quer dizer, aí a pessoa ela sabe que nem uma irmã uma vez me ligou pedindo R$8.000 para fazer cirurgia de um gato. É um absurdo, meu irmão. Com R$8.000, eu tenho uma laje para fazer agora, não paga a laje que eu tenho que fazer agora. É aqui de Santa Catarina esse casal. Já ouvi, irmã Letícia. Então, veja bem, irmãos, em nome de Jesus, você crê num Deus que é dono do ouro e da prata. Dono do ouro e da prata. Você crê num Deus que tem o domínio de tudo. Só que Deus, ele é detalhista e Deus age dentro de administração. Veja bem, mas por fogo cair no altar de Elias, ele teve que reparar o altar. Para Jesus multiplicar pão e peixe, ele botou o povo assentado de 50 e 50. Primeiro ele organizou para depois multiplicar. Sem organização não tem como manifestar bênção. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Para Deus gerar riqueza no Egito, José fez armazéns e guardou 20% de tudo que entrava, que gerou o suprimento por 7 anos de vacas magras. Para Deus fazer o fogo descer no altar de Elias, ele reparou o altar. Para Jesus multiplicar pães e peixes, ele administrou e sobrou, e o que sobrou foi muito. Numa multiplicação de Jesus sobrou 7 cestos, em outra multiplicação sobrou 12. Então, eu digo em nome de Jesus, organize a sua vida para que a bênção se manifeste. Para que a bênção se manifeste. E como a gente tem na igreja também, irmãos, igrejas de crente pedir dinheiro para crente emprestado e o crente não pagar, e ainda vive como que se nada tivesse acontecido. É aquele crente que emprestou, ele não consegue adorar a Deus. Eu já tenho caso de irmão, isso é caso que eu conheço, tá? De irmão que não foi batizado no Espírito Santo, porque na hora da oração do fogo ele abriu o olho e viu que o irmão que estava devendo para ele estava na frente dele. Ele não foi batizado no Espírito Santo porque na hora bloqueou, que ele viu que o irmão que estava devendo para ele estava na frente dele, glorificando e chorando a Jesus. E muitas igrejas estão travadas por causa disso, porque o crente empresta dinheiro de crente, não paga para o crente e bloqueia tudo. Bloqueia tudo. Então, em nome de Jesus, né? Eu vou dizer aqui, o Lula deu indulto para um monte de criminoso agora de corrupção no fim do ano. Liberou um monte de gente que estava devendo para questão de corrupção. A mídia quase não falou sobre isso. Mas seja um portador de bênção, se você tem condições, meu irmão, se alguém, meu irmão, está te devendo e você tem condições financeiras, se você tem condições financeiras, perdoe teu irmão, em nome de Jesus. Se você tem condições, libera perdão de dívida. Em nome de Jesus, libere perdão de dívida se você tem condições. Se você tem condições, perdoe. Para você não ficar com carga. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vou encerrar a live. Eu só quero pedir ajuda para vocês, que nós vamos fazer agora, está enchendo as colunas lá no Amazonas, nós estamos numa grande obra. Tem 2 igrejas sendo construídas, tá, irmãos?
Tá aí as colunas sendo erguidas. No mutirão da igreja. Estamos agora aqui, vai a laje. O ferro já está comprado. Enchendo as colunas. A areia já está lá. Então tá aqui as colunas sendo cheias. E a gente precisa comprar cimento Glória e a Deus. seixo para essa Mais obra. uma vitória. Pastor Carlos, a paz do Senhor Jesus a todos. E Tá bonito agradecer a a igreja Deus aí, irmãos. pelo Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Não pare. Arrependa-se que Eu tem quero sido inaugurar nosso essa parceiro. igreja até março, as duas igrejas. Estamos aí, meu pastor. A todo vapor. E vamos enchendo agora as colunas. Depois daqui, agora já é. Depois dessas colunas já é a laje, tá? Então, pastor, obrigado. Projeto Arrependa-se, obrigado pelo grande ajuda que vocês têm dado a nós, tá bom? Que a igreja está sendo construída para a glória e honra do nome de Jesus. Então, não deixe essa obra parar, irmãos. A gente tem os nossos missionários, né? Lá na África, a gente deu um salário mínimo para cada pastor. São 22 pastores, deu $50 para cada pastor de Natal agora, que eu vi a necessidade e o trabalho que eles fizeram conosco lá. E, para a glória de Deus, né, todos ficaram muito felizes mesmo, porque puderam ter uma ceia de Natal abençoada, puderam comprar uma roupa para o fim de ano, né? E eu fiquei muito feliz em poder semear na vida deles, né? E foi um grande milagre, irmãos. A gente gastou muito mais do que previa na África, porque a gente estava vendo a necessidade, então a gente foi pagando mesmo e abençoando. E eu pensei que ia gastar lá 2.000 brinquedos, na verdade a gente comprou 5.000 brinquedos, e foi doado mais de 4.000, sobrou brinquedos, bem entre aspas, sobrou bem entre aspas, eu vou colocar aqui, porque tem os trabalhos que continuam sendo executados, né? Agora a gente parou até hoje, né? Semana que vem, dia 3, já vai ter trabalho com crianças, vai voltar o trabalho com as crianças. E aí a gente tem os missionários do Amazonas, o projeto em Fortaleza, Rio de Janeiro, que nós ajudamos mensalmente. E temos os 22 pastores da África já para o início de janeiro. A obra não para. E eu quero fazer um convite todo especial para vocês, todo especial. Eu quero convidar todos vocês, mas não perca o jejum de janeiro. Pastor, eu vou passar a noite da virada. Amém, pastor Gé. A gente vai ter culto no Zoom hoje às 17. Aí eu vou passar o culto da virada na igreja. Irmão, 6 horas da manhã a gente vai estar aqui ao vivo, tá? E nós já vamos começar o ano num detox aí. Todos que fazerem parte do jejum já se preparem para caminhar depois do jejum. Faz tempo que a gente não faz isso. Nós iremos fazer o jejum e já vamos começar o ano no regime já. Que todo mundo ganha peso fim de ano e todos vão ficar magrinhos em nome de Jesus. Nós vamos todos juntos mandando foto no grupo, caminhando. Você vai pegar a tua família, vai caminhar sozinho. Mas vamos fazer coisas novas em 2026. Então, o jejum começa dia 1º, e vai até dia 21. Todo ano a gente faz esse jejum e é maravilhoso começar o jejum, o ano, né, em jejum na presença de Deus. É como que você estivesse dando a sua primícia do ano ao Senhor. Você está consagrando o teu ano ao Senhor. E a gente tem irmãos que estão desde o primeiro jejum de 21 dias aí conosco e tem muitos testemunhos de milagres. E eu tenho certeza que esse ano, 2026, nós vamos ter mais testemunhos ainda. E só o testemunho de estar na presença de Deus, irmãos, já é um grande testemunho. É um grande testemunho. Amém? Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa live, obrigado por esse momento em tua presença.
Eu quero te pedir, Senhor, nos guarda, nos livra, nos protege, nos blinda de toda intenção do maligno e continua ministrando sobre as nossas vidas a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse domingo termine debaixo de bênção em tua presença. Abençoa o culto no Zoom logo mais às 17 horas e continua, Senhor, ministrando sobre nossas vidas a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez no mutirão da igreja. Estamos agora aqui enchendo as colunas, né? Então tá aqui as colunas sendo cheias, os irmãos trabalhando. Glória a Deus. Mais uma vitória. Pastor Carlos, a paz do Senhor Jesus a todos. E agradecer a Deus pelo Senhor, por todos o projeto Arrependa-se, que tem sido nosso parceiro. Estamos aí, meu pastor, a todo vapor. E vamos enchendo agora as colunas. Depois daqui, agora já é, dessas colunas já é a laje, tá? Então, pastor, obrigado. Projeto Arrependa-se, obrigado pela grande ajuda que vocês têm dado a nós, tá bom? Que a igreja está sendo construída para